Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, na aula passada, acabamos a parte de hidrodinâmica e com isso acabamos então metade da Física 2 e vamos entrar agora numa nova área, porque a física tem a física básica, né, do ensino médio e da boa parte da graduação, ela é dividida em 5 áreas, né? Mecânica, ondulatória, óptica, termodinâmica e eletromagnetismo, né? Nós já acabamos então na aula passada, acabamos a área de mecânica, né? Então agora vamos entrar na segunda grande área, que é a área de termodinâmica, e para isso vamos falar alguns fundamentos então importantes para começar a introduzir a nova área, né? Então, a questão é que a questão principal da termodinâmica é quando a gente trabalha com mecânica ou eletromagnetismo, por exemplo, a gente está tratando de processos que a gente chama de reversíveis. Né? Então, vamos supor que você tem um problema de mecânica, de eletromagnetismo. Se você, por exemplo, gravar um vídeo de um experimento de mecânica e eletromagnetismo num sistema ideal, não num mundo real que existe dissipação de energia, mas vamos supor que você gravasse um vídeo num sistema ideal onde não há dissipação de energia, onde o mundo seria só regido pelas leis da mecânica e do eletromagnetismo, sem considerar a termodinâmica e sem considerar a dissipação de energia. Se você fizesse esse experimento, e você gravasse um vídeo e reproduzisse o vídeo de trás para frente, ele seria a mesma coisa, ou seja, é um processo reversível. Na prática, não ocorre isso, porque existem N formas de dissipação de energia, né? Seja por ondas sonoras, por calor, por energia elétrica, resistência do ar, etc. Então, essa é a questão mais importante. Além disso, a mecânica, ela costuma trabalhar com processos tanto na escala microscópica quanto na escala macroscópica. A mecânica, ela só vai dar alguns problemas que vão resultar depois na mecânica quântica e na relatividade, quando ela sai muito do seu escopo e fica em escalas muito microscópicas, no caso subatômicas, né? Que quando a gente está tratando de mecânica e chega na escala subatômica, a gente começa a tratar a mecânica quântica, né? Que é para escalas muito pequenas, né? E quando a gente chega a velocidades muito próximas da velocidade da luz, a gente começa a tratar então da mecânica relativística. Né? Então, a termodinâmica não tem esse sentido, já que todo problema de termodinâmica é sempre um problema macroscópico. Porque não faz sentido, por exemplo, você calcular a temperatura de um átomo específico ou de dois átomos. Tal. Você sempre calcula a temperatura de um sistema de muitas partículas. No caso, por exemplo, um gás simples, uma substância simples como o gás hidrogênio, H2. Esse gás, ele normalmente tem um número imenso de partículas, da ordem de 10 elevado a 23 partículas, né? Um mol. Então, para você descrever isso aí, você usa a termodinâmica, que sempre trabalha com problemas microscópicos, e você usa uma média das propriedades macroscópicas do sistema. Né? Então, por exemplo, se a gente fosse descrever esse problema com mecânica, a gente teria que, para cada partícula, as 10 elevado a 23 partículas de um gás, por exemplo, do gás hidrogênio, a gente teria que fazer equações de movimento para cada uma delas. Então, é inviável. Né? É completamente inviável. E mesmo se a gente pudesse fazer isso com um poder computacional gigantesco, a gente não saberia como interpretar o problema. Então, além disso, seria um problema de interpretação muito difícil. E, normalmente, os problemas de mecânica envolvem, na escala microscópica, distâncias interatômicas da ordem de 10 a menos 8 centímetros e tempo de colisões, tempo de partículas, tempo de resposta da ordem de 10 a menos 13 segundos. Então, é um problema muito pequeno. Então, o que a gente faz é tratar com médias, né? Então, as grandezas termodinâmicas que a gente trabalha
normalmente são pressão, volume e temperatura, que através dessas grandezas básicas a gente define todas as outras. Né? A pressão, no caso da pressão, é força sobre uma área. Só que no caso da termodinâmica, a pressão a gente considera como uma média, aqui só esquemático, não quer dizer que essas fórmulas existem de fato, mas é só um resumo, imaginando a pressão, então, como mais ou menos a média, essas chaves aqui representam média, do momento, o valor médio do momento linear de colisão das partículas. Então, imagina, elas estão colidindo uma com a outra, e se rebatendo eternamente aqui numa velocidade absurda, essa média dos momentos da partícula é o que a gente faz para calcular a pressão. Depois a gente vai chegar numa fórmula que é da velocidade quadrática média, que vai ter a ver então com esse momento angular. E a temperatura, no caso, ela é muito fácil de definir, no sentido de que a temperatura é uma média da energia cinética das partículas de um gás, de um corpo macroscópico. Né? Então, com isso, fica mais fácil a gente definir nosso problema. Né? Então, no caso, para a gente definir um problema termodinâmico, a gente tem que definir o que é um sistema isolado, o que é um sistema em contato térmico, o que é um sistema adiabático e tal, porque a gente... só uma questão. No caso, com isso então, né, como a gente está tratando de média de grandezas, média de pressão, média de temperatura, a termodinâmica é uma ciência que ela é estatística, ela não é exata, por assim dizer, mas ela é muito importante, uma das 5 grandes áreas da física. E normalmente se divide o estudo de termodinâmica em 3 matérias na graduação e depois você vai aprofundando na pós-graduação. Você divide na Física 2, que estamos agora, a gente vê introdução à termodinâmica. Aí depois, mais para o final do curso, Física 2 é 4º período. Mais para o 6º, 7º período, normalmente se vê a matéria de termodinâmica específica, que aí vai ver coisas mais aprofundadas, equações de Maxwell, potenciais termodinâmicos que são finitos, potencial de energia livre de Gibbs, de Helmholtz, etc., entalpia, entropia. E, por fim, a matéria de mecânica e estatística, que é também oferecida na graduação e às vezes em pós-graduação, e que aprofunda mais ainda, então, a questão estatística, né, da termodinâmica, que aí envolve problemas mais da física moderna, relações com a quântica, etc. A questão aqui, a gente vai tratar, na Física 2, a termodinâmica clássica, porque nas físicas, tirando o finalzinho da Física 4, é tudo física clássica, não envolve século XX. Então, a termodinâmica é uma ciência estatística. Então, podemos definir, então, um sistema termodinâmico, dependendo dessas 3 grandezas, da pressão, volume e temperatura. E nós podemos também definir o que é um corpo estar em contato termodinâmico com o outro. Bom, se a gente fazer um experimento simples, por exemplo, a gente pega um cubo de gelo, bota numa chapa quente ou na temperatura ambiente mesmo, ele começa a derreter. O que ele está fazendo? Ele está trocando calor com o ambiente. Ou seja, o ambiente está mais quente do que o gelo, vai trocar calor com ele, até que os dois atinjam o equilíbrio térmico, ou seja, a água, em forma de gelo, derreta e atinge a mesma temperatura do ambiente. Quando isso acontecer, nós falamos então que a água está em equilíbrio térmico com o ambiente, com a chapa de metal, com a panela, etc. Bom, então com isso, nós temos o contato térmico de 2 corpos que vai tender ao equilíbrio térmico. Só que, lembrando, tudo na física a gente supõe casos ideais para fazer as leis mais básicas e depois a gente vai se aproximando de casos mais reais e as formas vão ficando mais difíceis, claro, para casos reais, mas
se aproximando dos casos reais, a gente tem uma melhor noção da realidade. Então, no caso ideal, normalmente, quando a gente trabalha em termodinâmica, a gente sempre trabalha num corpo, num recipiente, um gás, um recipiente, gás hidrogênio, nitrogênio, metano, etc. Vários tipos de gases num recipiente com um determinado número de partículas, com uma determinada pressão, volume e temperatura, e a gente vai trabalhando no sistema. Então, a gente sempre trabalha com recipientes, né? Esses recipientes podem ser separados por um êmbolo ou uma fechadura que pode abrir ou fechar. Normalmente, a gente tem um problema que a gente tem um recipiente que tem uma abertura, aqui tem um gás, aqui às vezes está vazio ou tem outro tipo de gás. Você abre a abertura, as moléculas vão começar a entrar no outro lado e colidir e tal, e aí você vai analisando a variação de pressão, a variação de temperatura do sistema até chegar no equilíbrio térmico. Então, vamos considerar que quando a gente tem uma parede que permite o contato térmico, a gente chama ela de diatérmica. E se a gente tiver uma parede que não permite o contato térmico, a gente chama ela de adiabática e a gente diz que o sistema está isolado. Na prática, é muito difícil, se não é impossível, fazer um sistema completamente isolado. Então, por exemplo, nós temos uma garrafa térmica, né? Ela é formada por uma parte que produz vácuo, ou seja, não permite a combustão térmica, e uma parte metálica que impede ou diminui muito a troca de calor por irradiação. Então, a gente chama essa garrafa térmica, que mantém a temperatura da água, por exemplo, esse objeto ele tende a ser adiabático, ou seja, um sistema tende a manter o sistema isolado. Então, podemos enunciar então a lei zero da termodinâmica aqui. Vamos supor que eu tenho dois sistemas, né? Três sistemas, A, B e C. A e B não estão em contato entre si, só que eles estão separados com a parede diatérmica do sistema C. E vamos supor também que eles estão em contato térmico entre um com o outro, e aqui não tem parede, e tem um sistema C. A lei zero da termodinâmica, então, nos diz que se A e B estão em equilíbrio térmico entre si e estão em contato com o sistema C, então A e B estão em equilíbrio térmico com C. Bom, com isso, então, acredito que os fundamentos da termodinâmica, os fundamentos da termometria, né, da medição de temperatura, já praticamente foram falados. Agora vamos falar então de escalas de temperatura, né? Tem três escalas principais de temperatura que a gente usa, que tem a ver com certos padrões que a gente observa na natureza. Então, por exemplo, a escala Celsius, que é a mais famosa, a gente criou ela por quê? Porque os valores dela condiz mais ou menos com a nossa realidade. Então, por exemplo, o 0 Celsius é a temperatura de fusão da água, ou seja, quando a água vira gelo. Claro que não é exatamente 0, é um pouquinho diferente, menos 4, menos 2 e tal, porque tem a questão da dilatação anômala da água, tem tudo isso. Mas é aproximadamente 0, né? E tem a questão da altitude também, varia com a altitude, tem isso. Mas enfim, no nível do mar, né? Então, no nível do mar, uma TM e tal, ponto de fusão da água é 0 Celsius, e o ponto de ebulição, que a água vira gás, né, no estado gasoso, vapor, 100 graus Celsius. Aí as outras escalas são relacionadas à escala Celsius, né? Então, em comparação com ela. A escala Kelvin, que é a escala absoluta de temperatura, qual que é a comparação dela com a escala Celsius, né? A variação das duas é a mesma. Então, se você varia 100 graus Celsius, você está variando 100 grau Kelvin, não existe, né? 100 Kelvin, né? Já que Kelvin é escala absoluta, não existe grau Kelvin, né? O pessoal fala 0 Kelvin, 273 Kelvin, etc. Então, o 0 no Celsius é o ponto de fusão da água. O 0 Kelvin, que é o 0 absoluto, que é impossível chegar,
Porque se você chega no zero absoluto, não tem nenhum movimento entre as partículas. Então, se não tem nenhum movimento, você não tem nada, por assim dizer, né? Não tem nada para estudar. Você não tem vida, né? Então, 0 Kelvin é mais ou menos, né, menos 273,15 graus Celsius. Né? 0 Celsius, então, se é menos 273, 0 graus Celsius é 273 Kelvin, 100 graus Celsius é 373 Kelvin. E como nossos irmãos americanos e anglos inventam sistemas de medida totalmente diferentes só para eles, né? Tem a escala Fahrenheit também, que também é muito usada, em que 0 Kelvin, 0 absoluto em Fahrenheit, é menos 459,67 Fahrenheit, 0 graus Celsius é 32 e 100 graus Celsius é 212 Fahrenheit. Aí, né, existem aquelas formas que o ensino médico relacionam, né, as três escalas, né? A variação de Celsius é a mesma de Kelvin, então não precisa ter uma fórmula. Já para Celsius e Fahrenheit existe a famosa C sobre 5 é igual a F menos 32,9. Né? Aí aqui, né, só para de comparação, então, zero absoluto, menos 273,15 graus Celsius. O ponto mais frio da Antártida, ou seja, da superfície terrestre, é mais ou menos da ordem de menos 90 graus Celsius. O ponto mais frio da Sibéria, na Rússia, se não me engano, na região da Yakutia, né? Mais ou menos menos 70. E Curitiba, no inverno, menos 272,15, ou seja, só 1 grau acima, né, do zero absoluto. Então, eu imagino que depois disso, os fundamentos da termometria já estão bem estipulados. Né? Agora, então, vamos falar um pouco sobre dilatação térmica. Né? Só complementando. Como eu falei que a termodinâmica ela trata com processos irreversíveis, né? Vai ter uma coisa muito bonita mais para frente, que é a segunda lei da termodinâmica, que ela dá sentido à seta do tempo, né? Já que a natureza tende os processos são irreversíveis, né? Você não pode voltar, fazer o processo reverso sem gastar uma energia a mais, né? Sem ter uma fonte externa de energia. A natureza tende a um estado ordenado, inicialmente, para um estado mais desordenado. Né? Eu vou falar isso com mais detalhes quando falar a segunda lei, mas então é uma coisa muito bonita, já que a termodinâmica dá sentido ao tempo, né? Já que sempre com o tempo o sistema tende a ficar, o sistema do universo, né? Não um sistema isolado, tende a ficar mais ordenado e com isso mais caótico e maior entropia. Né? Então vamos agora entrar no tópico de dilatação térmica. Bom, dilatação nada mais é que quando você tem os efeitos do calor, da temperatura, provoca uma variação de comprimento, área ou volume de um certo objeto. Né? Já que, então, a temperatura está associada à média da energia cinética entre as partículas de um gás, de um corpo, normalmente a gente estuda os gases, mas claro que um corpo sólido, né, tem um certo movimento das partículas que tem uma certa energia cinética. Né? É claro que no gás vai ser muito maior, né? Já que um gás, como eu falei na aula de fluidos, um gás ele não tem nem volume, nem forma definida, então as partículas vão colidir muito mais e vai ter energia cinética muito maior.
Então, vamos então ao caso da dilatação térmica linear. Linear é simples, né? Você tem um exemplo clássico, né? Uma barra de um certo metal que você aumenta a temperatura, ela vai aumentar um certo comprimento, né? Então você tem um comprimento inicial, L0, e vai ter um ΔL, né? Uma variação de comprimento. Essa variação de comprimento é proporcional, a gente usa alfa para representar proporcional, a L0. Para valores pequenos, ΔL é proporcional à variação de temperatura. A gente chama de materiais isotrópicos, materiais que mantêm as características após eles dilatarem, né? Então, dessa forma, ΔL é então proporcional, seria proporcional a L0, proporcional a ΔT, e é proporcional a L0 vezes ΔT, né? De forma então que nós temos ΔL é igual a alfa L0 ΔT. Essa parte inicial aqui não vai ter muita diferença no ensino médio. Então, forma de dilatação linear, ΔL igual a alfa L0 ΔT, em que alfa é o coeficiente de dilatação linear. Essa fórmula também pode ser escrita de outra forma, já que ΔL é igual a L menos L0. Então, L menos L0, aqui tem L0 também, bota L0 em evidência, ficaria então L é igual a L0 vezes 1 mais alfa ΔT. Também pode ser escrito dessa forma. O alfa, ele é da ordem de 10 a menos 1. Bom, agora vamos denunciar então a dilatação térmica superficial. Superficial, imagina ter uma placa metálica que vai dilatar, vamos supor, ela dilata em todas as direções, né? Então, vou pegar aqui, vou tirar uma área dela maior, né? Exemplo clássico de dilatação, né? O da lâmina bimetálica. Normalmente você tem ouro ou prata, ouro e prata, né? De cada lado, e aí, como cada material tem um coeficiente de dilatação linear, superficial e volumétrico diferente, ela vai entortar para uma determinada direção de acordo com o coeficiente de dilatação de cada material, né? E exemplo clássico também de dilatação, né? Por exemplo, dos trilhos dos trens, né? Que dilatam, né? Com a temperatura. E existe uma foto engraçada e meio bizarra na internet dos trilhos dos trens, eu acho que é nos Alpes suíços, não sei, que dilataram tanto que o trilho ficou curvo, né? Ficou assim, mais ou menos, né? Então, dilatação, às vezes, tem um efeito bizarro, que nem a ressonância na ponte de Tacoma, né? Bom, então, no caso superficial, você tem uma área inicial e uma área, uma diadalinha aqui, uma área final, né?
Então, variação da área é igual a área menos a área inicial. Variação da área é igual a L01 vezes L12 menos L01 vezes 1 mais alfa delta T vezes L02 vezes 1 menos alfa delta T. Dessa forma, então, a variação da área é igual a área inicial vezes 1 menos 1 ao quadrado mais 2 alfa delta T mais alfa ao quadrado delta T ao quadrado. Aqui esse termo, como tem alfa ao quadrado e alfa é da ordem de 10 a menos 1, esse termo aqui vai ficar muito pequeno. Ele é desprezível, de modo então, que a gente pode cortar ele. Então, a variação da área é igual a área inicial vezes 2 alfa delta T. Só que a gente chama de 2 alfa um coeficiente de dilatação superficial, que é o beta. Então, delta A é igual a área inicial beta delta T. Ou então, né, dá para escrever dessa forma, a área é igual a 0 vezes 1 mais beta delta. Delta T. E no caso da dilatação volumétrica, imaginamos um cubo tem lado L01, L02, L03 e com aumento da temperatura ele vai dilatar em todos os lados, né? L1, L2, L3. Bom, lembrando então que volume é igual a L01 vezes L02 vezes L03. Volume final, L1 vezes L2 vezes L3. Volume então é igual a L01 vezes 1 mais alfa delta T vezes L02 vezes 1 mais alfa delta T vezes L03 1 mais alfa delta T. Dessa forma, então, o volume é igual a V0, porque L01, L2, L3, volume inicial, V0, vezes 1 mais alfa delta T ao cubo. Então, vai ficar igual a V0 vezes produto notável, né? 1 ao cubo mais 3 alfa delta T quadrado
mais 3 alfa ao quadrado delta t mais alfa ao cubo delta t ao cubo. Se o termo ao quadrado já é muito pequeno, imagine então alfa ao cubo, né? Desprezível, importa. De forma então que ficamos com volume é igual a T0 vezes 1 mais 3 alfa delta t, vou botar em evidência aqui, né? Vezes delta t mais alfa ao quadrado delta t quadrado sobre 3. Esse termo aqui é zero, né? Já que alfa vezes alfa dá alfa ao quadrado, desprezível, e aqui vai dar alfa ao cubo, né? Então, desprezível. Então, ficamos apenas com, vou botar aqui em cima, V é igual a V0 vezes 1 mais 3 alfa delta t. Ou seja, V é igual a V0 vezes 1 mais gama delta t. Gama é igual a 3 alfa, né? Coeficiente de dilatação volumétrico. Ou, podemos escrever também da forma delta V é igual a V0 vezes gama delta t. Com isso, então, acabamos a parte de dilatação. Não vou falar aqui de dilatação em líquidos, né? Já que não tem diferença do que a gente viu na ensino médio, né? Já que a dilatação do líquido, você tem, por exemplo, você dilata um recipiente que tem água, vai dilatar o recipiente e a água. E aí, normalmente, você mede a dilatação, né, total, calculando a dilatação do recipiente, mais a do líquido deslocado. A gente considera que ele está cheio, né? Então, uma parte do líquido vai cair, do recipiente você calcula, então, o volume deslocado, né? Então, com isso, acabamos nossa primeira parte da aula de termodinâmica. Obrigado a todos que assistiram, até mais.